Olá, sou David Bilzet. Bem-vindo novamente a Caminho, Verdade, Vida. Estamos na segunda semana de nosso estudo de 7 semanas sobre o discipulado como uma jornada da graça. Na última sessão, refletimos a respeito de como Jesus nos alcança em nossa jornada de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não apenas nos fala do caminho, ele se torna o caminho. Em Jesus, encontramos a verdade. Ele encarna o verdadeiro caráter do Deus vivo e em Jesus encontramos vida, vida abundante agora e sempre. Essa semana, vamos explorar o capítulo 1, enquanto refletimos mais na graça maravilhosa de nosso Deus. Graça Maravilhosa é uma das músicas mais conhecidas e amadas no mundo. Embora tenha mais de 2 séculos, continua sendo cantada em centenas de idiomas e dialetos. Ela transcende raças e credos, fronteiras geográficas e geracionais. Nem precisa ser cristão para conhecer as palavras e se emocionar com o significado delas. Foi um pastor inglês chamado John Newton quem escreveu a música. Durante o início de sua vida adulta, ele foi capitão de um navio negreiro e foi pessoalmente responsável por trazer centenas de escravos da África Ocidental para a Grã-Bretanha. No entanto, após um encontro de quase morte durante uma violenta tempestade no mar, ele teve uma experiência de conversão que o mudou radicalmente, e nunca mais foi o mesmo. Ele não começou apenas uma jornada da graça com Deus, mas também se arrependeu profundamente e arrependeu-se do seu envolvimento pessoal no tráfico de escravos. Ele renunciou ao cargo de capitão, tornou-se pastor anglicano e, mais tarde, passou a ser mentor de William Wilberforce, que liderou a campanha para abolir a escravatura no Império Britânico. Aos 82 anos, quando estava morrendo, Newton declarou: "A minha memória está quase desaparecendo, mas lembro-me de 2 coisas, que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador." Não é de admirar que pudesse escrever de maneira tão poética. Ele tinha recebido, experimentado e sido transformado por uma graça incrível. Este é um livro sobre a graça. É sobre a jornada da graça pelo qual somos feitos cada vez mais à imagem de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. A graça vem de muitas formas, tanto nas Escrituras como em nossas vidas, mas a sua natureza permanece a mesma. O que é graça? Existem muitas definições de graça. O favor imerecido de Deus, o amor imerecido de Deus, o favor dado a alguém que merece o contrário, a bondade sem restrições de Deus. Todas essas definições de graça tentam descrever os aspectos indescritíveis e surpreendentes da resposta amorosa de Deus à imerecida humanidade. É por isso que usamos a palavra maravilhosa. Ela desafia nossas categorias humanas de relacionamentos e transações. Quem trabalha em finanças sabe o que é um período de carência. Os períodos de carência são pequenos períodos de tempo em que um pagamento é adiado sem que haja penalização. No entanto, um período de carência tem obrigações anexadas. Dura apenas por um curto período de tempo. Eventualmente, terminará, e se alguém ainda não tiver pago o que deve, serão cobradas multas adicionais. É gratuito, mas não é incondicional. A graça de Deus é diferente. A graça de Deus é gratuita. Não deve ser confundida com algo que não tem custo. E isso é algo bom, porque de outra forma não a conseguiríamos pagar. Nunca poderíamos pagar ou retribuir o que devemos a Deus. É pela sua graça que Deus faz por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. É por isso que dizemos que a graça é imerecida. Deus nos trata melhor do que merecemos. É o favor que nos é dado quando merecemos o oposto. A definição mais simples de graça é presente. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais e não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos do que já ama. Como Deus não nos amou inicialmente com base no nosso bom comportamento,
como é que um comportamento melhor poderia fazer com que nos amasse mais? Da mesma forma, como é que um comportamento pior poderia fazer com que nos amasse menos? Não pode orar mais, dar mais, servir mais ou sacrificar mais e fazer com que Deus diga: ele está se saindo muito melhor, ele está finalmente ficando bom. Amo mais ele agora do que antes. Não. Você é amado, amada tal como é. Quando se trata do amor de Deus, nada depende do que faz ou de como se comporta. Não porque o merece, mas porque esta é a primeira e última inclinação do coração de Deus. Justiça é receber o que merece. A misericórdia é não receber o que merece. A graça é receber o que não merece. Jesus contou muitas parábolas para nos ajudar a imaginar a vida do ponto de vista do reino. Jesus descreve Deus como um pastor que fica muito feliz não porque 99 ovelhas seguiram as regras, mas porque uma das suas, que estava perdida, foi encontrada. Ele descreve Deus como uma mulher que revira sua casa para procurar uma moeda preciosa. Quando a encontra, fica tão extasiada que faz uma festa para comemorar com seus amigos. Então, descreve Deus como um pai apaixonado que procura no horizonte por sinais de um filho rebelde. Quando vê o errante rapaz, ainda longe, fica cheio de compaixão e corre para o receber em casa. Todas essas são ideias sobre a natureza e o coração de Deus. Ser encontrado agrada o coração de Deus. A graça supera a errância, a perdição e a infidelidade. A graça é pessoal. Primeiro, a graça não é uma coisa, não é uma mercadoria. Não é uma substância sagrada derramada em nós como um óleo de motor cristão, para ajudar o nosso motor do discipulado a funcionar com mais eficiência. A graça é pessoal porque nos chega na pessoa de Jesus Cristo, que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os primeiros cristãos não pregaram um sistema nem uma religião. Eles proclamaram uma pessoa, um ser humano, o eterno, o único Deus tornou-se uma pessoa, encarnação. Os primeiros cristãos não desistiram de suas vidas por uma teoria, princípio ou força vital. Foi para e por causa de uma pessoa real, que foi realmente crucificada e sepultada, que realmente ressuscitou dentre os mortos, como os primeiros frutos da nova criação, que realmente subiu ao céu e que vai realmente voltar. Portanto, a jornada da graça não é seguir um sistema, um livro, um manual, uma denominação ou uma tradição. Seguimos, adoramos e servimos a Jesus Cristo. A graça é o resultado de todos os benefícios da vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão do Jesus pessoal, que agora é Cristo e Senhor. A graça não é algo, a graça é uma pessoa. Essa afirmação nos leva à segunda razão pela qual a graça é pessoal. A graça chega a cada pessoa de acordo com a sua necessidade ou capacidade específica de recebê-la. Cada pessoa recebe e apropria-se da graça de forma única. Tenho muitos amigos, mas me relaciono com eles de formas diferentes, porque cada um é único. Tenho 3 filhos, e embora os ame todos da mesma forma, não posso tratá-los da mesma forma. Eles são todos diferentes, por isso a minha abordagem como pai deve adaptar-se a cada um. Esta é a maneira amorosa de ser um amigo e ser um pai. Da mesma forma, a graça é apropriada e recebida exclusivamente por cada pessoa, porque experimentamos a graça num relacionamento pessoal com o Deus Trino, que nos foi dado pelo Pai, estendido por Jesus Cristo e capacitado pelo Espírito Santo. A graça é pessoal porque chega até nós numa pessoa, personalizada de acordo com as nossas necessidades. À medida que Deus se entrega mais a nós, mais graça é dada. Dietrich Bonhoeffer lembra-nos que, embora a graça seja livre,
ela não vem sem um custo. Ele diz: a graça barata é uma graça sem discipulado, uma graça sem cruz, uma graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. A vida do discipulado é uma jornada da graça. Começa com a graça, é fortalecida pela graça e é ligada com a graça do início ao fim. Não há verdadeiro discipulado a menos que sigamos e obedeçamos ao caminho de Jesus. A graça de Deus pode ser recebida como um presente, de forma gratuita, mas não pode permanecer à parte das exigências do discipulado. Philip Yancey relata uma cena do filme O Último Imperador, do jovem ungido como o último imperador da China. Ele vive uma vida de luxo, com muitos servos sob o seu comando. O que acontece quando você erra? Pergunta o irmão. Quando erro, alguém é punido? Responde o imperador. Para demonstrar, o menino imperador quebra um precioso artefato e um dos servos é espancado pela transgressão. Esse era o costume antigo dos reis e imperadores. Não era justo nem misericordioso. Então chegou alguém de outro mundo. Ele era um rei que trouxe um novo significado ao conceito de autoridade. Ele reverteu a antiga ordem e inaugurou um novo reino. Quando seus servos caem no pecado, este rei recebe o que lhes é devido. Um escritor diz: a graça é livre apenas porque o próprio doador suportou o custo. Isso não é justiça ou misericórdia, é graça. Graça dispendiosa. Talvez seja por isso que ainda gostamos de cantar a música de Newton: a graça é maravilhosa.